Olá pessoas, bem-vindos de volta a mais um vídeo de tipologia junguiana e hoje a gente vai continuar a falar sobre as nossas atitudes cognitivas, que nem eu citei na última aula, mas dessa vez a gente vai ir a fundo nelas, certo? Antes de começar eu queria fazer alguns pequenos avisos, falar um pouco, enfim. Eu tô bem animado, a gente tá pegando embalo aqui porque eu acabei de conseguir 2 livros que eu queria muito ler, que são bem famosos. O primeiro é Um Príncipe, do Maquiavel. O segundo é o livro dos 5 Anéis, do Miyamoto Musashi. São 2 livros que eu recomendo você ler, são bem conhecidos e você vai receber essa recomendação alguma hora, eu imagino. Mas, enfim, tirando isso do caminho, não tem muito que eu possa dizer que eu acho que vai ser relevante agora. Só tô me sentindo meio informativo. Eu quero ir logo pro assunto. Espero que vocês estejam bem. Minha vida tá um caos, mas tá indo tudo bem e as coisas vão progredindo. Enfim, vamos lá. O herói. Primeira atitude cognitiva das 8 que a gente possui. O herói, eu tinha escrito aqui algumas coisas para falar sobre, então vamos começar com o que eu escrevi aqui na direita, né? O herói ele pode ser descrito como um protagonista. Ele é heróico, obviamente. Ele tem essa atitude orgulhosa e confiante. Você pode imaginar aquela figura estereotipicamente confiante, que faz uma pose de poder, sabe? De ocupar espaço, uma autoridade, mas a gente vai entrar nessa parte de autoridade em um momento. Primeiro, eu quero discutir a jornada do herói. Se vocês perceberam, eu fiz aqui um desenho no centro fazendo referência àquela imagem famosa do Joseph Campbell, do livro O Herói de Mil Faces, se eu não me engano. Eu posso estar errado sobre o livro, eu acredito que é esse. Que ele fala da jornada do herói, onde o herói ele vai do conhecido para o desconhecido, passa por vários eventos que eu não escrevi aqui, e chega do outro lado como sendo alguém melhor. E essa fórmula da jornada do herói, ela explica muito bem a atitude cognitiva do herói, esse arquétipo. E eu quero fazer uma analogia aqui entre a jornada do herói na ficção e o desenvolvimento de uma pessoa na vida real. Na ficção, o herói, ele pode ser, como eu disse, ele é o protagonista, então é como cada pessoa se vê. É a primeira função cognitiva de uma pessoa se desenvolver. Cada pessoa se vê como protagonista da própria vida. Crianças são egocêntricas. Para crianças, o mundo gira ao redor delas, o que é totalmente normal, é parte do desenvolvimento delas. Então, o herói ele recebe um chamado, assim por se dizer, isso é o herói se desenvolvendo. Só que em muitos filmes que você vai ver essa fórmula, existem imensos. Essa fórmula foi muito usada. Tipo, você vê isso no sempre citado Star Wars, o antigo, que tem o Luke Skywalker. Você tem o Senhor dos Anéis, com o Frodo. Você tem Harry Potter. Você possui heróis que saem um pouco dessa fórmula, tipo o Batman. Mas acontece que dá pra dizer que o chamado dele foi o trauma dele de infância e por aí vai. Mas enfim. O herói ele recebe uma chamada e muitas vezes ele não quer ir para a missão, ele tá com medo, ele não quer se afastar das pessoas da tribo para enfrentar os problemas da vida como um protagonista. Essa função é a fonte de confiança numa pessoa. Ela é confiante, não tem outra forma de dizer. E inclusive essa confiança ela pode ser tão grande que essa função se torna arrogante. E é normal, as pessoas no começo da vida têm a sua função herói arrogante, elas superestimam a capacidade da sua função herói. É uma função otimista, então ela olha para a vida com um olhar otimista. Ela, por ser otimista, ela é positiva e ela é positiva, ela ganha energia. A pessoa que usa essa função ganha energia enquanto usa ela. E o herói, nos sistemas mais recentes, porque eu não sei se vocês sabem, eu vou dar um crédito aqui, as fontes que eu estou usando para falar disso aqui são, como eu já citei, John Bibby e o Seth Joseph, com o canal do YouTube dele de tipologia. E atualmente a gente diz que o herói, ele quando evolui, ele se torna o que a gente chama de guerreiro. E ele até contou uma história para tentar diferenciar o herói do guerreiro. E o guerreiro é onde entra essa parte de autoridade. Toda função otimista precisa de uma atitude negativa para balancear ela, para ela se tornar realista, para ela realmente se tornar balanceada. E os aspectos negativos de um herói são o que fazem dele sério, trabalhador, não orgulhoso. Esse é o guerreiro. O guerreiro não é orgulhoso. O guerreiro, ele é caracterizado por aquela velha frase: só tô fazendo o meu trabalho.
O herói não. O herói, ele faz o que ele deve fazer, ele faz um monte de destruição na cidade, tipo os Vingadores, quando acontece uma briga, toda a cidade tá fodida. E ele ainda quer ser reconhecido por isso. Essa é a diferença. A história que o C.S. Joseph conta, vou chamar ele de Chase, mais fácil, sobre o que diferencia o herói do guerreiro, é que o herói, ele acorda da sua cama, ele vai enfrentar o dragão, a besta na história dele, no caso o dragão também é um arquétipo, a besta é um monstro, ou o demônio, e ele mata o dragão, e depois ele vai até a vila, e ele quer comemorar, ele quer que as pessoas celebrem a sua glória. O guerreiro, ele acorda ainda mais cedo, 4 da manhã, como é dito na analogia, uma hora que ninguém tá acordado, no meio da noite, assim, da madrugada. Ele mata o dragão e ele volta pra casa. E aí, na história, era como se uma pessoa tivesse visto e testemunhado ele matar o dragão, chegou nele assim e perguntou: por que você não pegou a recompensa por ter matado o dragão? Por que você não procurou ser reconhecido? E tudo que ele respondeu foi: só tô fazendo o meu trabalho. Conseguem ver a diferença meio nuanceada aqui entre o herói e o guerreiro? O guerreiro é mais sério, ele passa um ar de autoridade, enquanto o herói lembra mais um herói de um quadrinho para crianças. Porque a função do herói é a primeira a se desenvolver, você vai ver isso em crianças. Crianças adoram brincar de herói, brincar que são poderosas, ter ilusões de grandiosidade. Crianças adoram histórias de heróis. Eu espero que isso aqui tenha dado uma boa ideia do que esse arquétipo encapsula e a jornada do herói. Eu altamente recomendo que vocês leiam o livro do Joseph Campbell e que vocês entendam a jornada do herói mais a fundo, porque talvez eu até faça um vídeo só falando disso, porque você pode incluir a jornada do herói na sua vida. E que nem como esse meme aí, que talvez o editor ache para colocar na tela, um meme que um cara leu esse livro da jornada do herói, e depois ele diz: nossa, eu tô preso numa versão mitologizada da minha vida, porque isso é um mito. Quando eu falo mito, não é mentira, eu falo história. A história do herói, a jornada do herói, foi passada entre gerações e gerações de humanos por centenas, se não milhares de anos. A gente sempre fala dos nossos heróis. Aquela tribo primitiva de sei lá da onde, do outro lado do mundo, tem os seus heróis. E aqui a gente também tem os nossos heróis. A gente quer encontrar pessoas para aspirar a se tornar como elas, ou idolatrar, ou dizer que elas estão ali na frente cuidando da gente. A gente adora isso. Mas enfim. Agora, indo pro lado das funções e saindo da história do arquétipo do herói em si, o que eu quero fazer é descrever melhor as funções enquanto eu descrevo a atitude delas enquanto herói. Porque cada função vai se manifestar através do filtro da sua atitude. O que eu quero dizer com isso é que essas funções aqui na esquerda, uma pessoa, quando estiverem no topo, no lugar da dominante, a herói, elas vão se manifestar de forma heróica, orgulhosa, confiante, protagonística, como está aqui na direita. E eu também quero adicionar que o herói é a fonte de identidade de uma pessoa, por ser a primeira função a se desenvolver. Você pode dizer que o herói é o portão pro ego. Ego significa eu, é o que você chama de eu, sou eu, é preferência, é minha identidade. E então, cada tipo acessa o seu eu primeiro, se sente sendo si mesmo utilizando o seu herói. Por isso, gente, isso é muito importante. Negar a função herói de uma pessoa é uma das piores ideias possíveis. É pedir pra pessoa deixar de ser ela mesma. E eu tô falando isso aqui de forma isolada, nem de forma holística, tipo, falando do tipo inteiro da pessoa e tudo que encompassa as funções cognitivas na cabeça dela. Eu tô falando de uma função só. Vocês precisam entender, conhecer a si mesmos e conhecer os outros. Porque vocês podem estar projetando a ideia de uma pessoa nos outros e em si mesmos que vocês não são, ideias não realistas. Não sejam quem vocês não são, sejam quem vocês são. Tem uma frase muito interessante de um dos filmes do Kung Fu Panda. Eu vou ver se eu consigo parafrasear ou lembrar da frase específica onde ou o mestre Yugei ou o Shifu fala que ele fala que o trabalho dele não é fazer o aprendiz dele, você, se tornar igual a mim. O trabalho dele é fazer você se tornar igual a você.
Então, eu quero botar ênfase na importância. E eu tô realmente falando aqui, eu quero passar a importância emocional disso. Não neguem a identidade de vocês, sejam vocês mesmos. Reconheçam suas preferências, porque, infelizmente, a gente vive num mundo em que, se você é de uma personalidade rara, ou se você é de uma personalidade qualquer uma, não precisa nem ser rara, as pessoas não vão automaticamente saber quais são suas preferências, você precisa impor elas. E por causa da sua criação, por causa da forma como lhe criaram e as coisas que exigiram de você, a sensação que dá é que você vai estar atuando a máscara ou a ideia de ser alguém que você não é. E se você quer se tornar que nem o guerreiro, quer passar pela jornada do herói, você tem que se separar desses laços sociais, de todo esse condicionamento, e você tem que se tornar você mesmo, aquilo que o Jung chamava de individuação. Então o herói é o primeiro passo para a individuação. Vocês vão perceber que nas atitudes cognitivas, a gente está vendo uma história acontecendo, onde uma pessoa está se tornando cada vez ela mesma e atingindo o que a gente pode chamar de um tipo de iluminação. Sim, isso aí mesmo, iluminação. Mas eu vou falar disso nas próximas aulas em breve. É muito divertido falar disso, eu gosto. Funções em si. Eu tinha definido antes, mais ou menos assim, de forma bem resumida, o que as funções faziam, e eu vou fazer isso agora com o filtro do herói. NE, herói, intuição extrovertida herói. Basicamente é NPs. Eu vou escrever aqui. Esses aqui, ó, possuem NE herói. O que significa que eles são muito bons vendo possibilidades, prevendo o futuro. Muitas pessoas dizem que NI prevê o futuro, isso é mentira. NE que prevê o futuro. NE é capaz de ver o que vai ser e o que pode ser. Acontece que o quão certeiro a NE da pessoa depende de alguns fatores, mas enfim. NE está conectado a simbolismo, ocultismo, a fluidez, adaptabilidade, a atração, a desejabilidade. Então, NPs nesses quesitos são todos muito bons nisso. NPs são ótimos sendo pessoas desejáveis. Eles são ótimos vendo possibilidades. NE é sobre encontrar opções, é sobre encontrar caminhos para serem escolhidos, caminhos possíveis. Você pode comparar NE com uma escopeta que atira várias balas para vários lados. Nenhuma bala vai muito longe, mas sai muita bala, sai muita para vários lados. Então, NE é expansivo, é radial, é extrovertido, como eu já descrevi antes. Ok, eu vou pro próximo agora, acho que eu falei tudo que eu podia. NI, herói, NI dominante. Essa é a minha, oba! Então, INJs são assim, INTJ, INFJ, NTP, NFP antes. NI é a função do desejo e da vontade, dos dois, dessa dualidade. E o que eu quero dizer com desejo e vontade como diferentes, isso aqui é só uma definição mais própria minha. E outras pessoas usam, claro, é porque essas definições não existe uma palavra, um consenso sobre qual é a definição certa. Eu poderia abrir dicionários, mas sinceramente eu não ligo, apenas entendam o que eu estou falando, eu não ligo que palavra vocês preferem. NI se trata tanto da sua vontade, com vontade eu defino o que eu quero fazer de um ponto de vista egóico ou consciente, tipo, eu tenho vontade de emagrecer, e desejo se refere ao impulso, aquilo que você não tem controle sobre e vem não do seu ego, vem do que o Freud chamaria de ID. Eu não costumo usar o modelo de Freud, mas se você entende, isso ajuda. É os impulsos instintivos e animalescos que vêm de uma pessoa. Então, usuários de NI alto estão constantemente nessa coisa de eu faço o meu desejo ou a minha vontade, porque nem sempre eles se alinham. O ideal é que eles se alinhem. Uma pessoa pode ter a vontade de emagrecer, mas o desejo de comer doces toda hora. NI é a capacidade de perceber esses desejos e essas vontades em si mesmo. É uma função de percepção, assim como NE faz uma pessoa perceber possibilidades. Então NI herói, de todos os tipos, é o que tem os desejos mais intensos e fortes. Por isso eles são obcecados. Por isso eles hiperfocam. Sociedade. Tá. Então eles são bem orgulhosos sobre a sua NI dominante. Inclusive eu quero
quero já farpar vocês aí, NI Heróis, dizendo o seguinte: vocês são tão orgulhosos sobre a liberdade de vocês, ou a capacidade de vocês de serem livres, porque, sabe, NI é a função da liberdade, que vocês simplesmente deixam que a sua liberdade seja tirada com um pensamento de esperança, porque NI também é a função de esperança, pensando, eu vou deixar que tirem minha liberdade agora, porque depois eu consigo ela. Podem me trancar aqui, eu me liberto. Isso às vezes funciona, com certeza. Se trancarem você na sala, você arromba a porta, mas nem sempre. Nem sempre. Você tem que proativamente garantir a sua liberdade. Porque, sabe o quê? Quando você não tem planos para você mesmo, e todos os INJs solitários que estão ouvindo isso, você não sabe o que você quer quando você está solitário. E por causa disso, outras pessoas vão querer coisas para você, vão querer empurrar planos em você. E se você só aceitar isso, você já está sacrificando sua liberdade. Mas você gosta de ficar na sua cabeça e pensar, nossa, não, eu vou ter minha liberdade, eu sempre tenho. É só fazer. É essa ideia de eu sou capaz de fazer, mas não faço. Porque você fica no futuro, no seu próprio futuro. Intuição introvertida. É eu, introversão. Espero que tenham aprendido algo com isso. Mas vamos para a próxima agora. SE Herói. Aliás, só porque eu falei mal de NI Herói não significa que eu não tenho coisa negativa para falar de NI Herói. Isso são críticas construtivas, gente. Enfim, SE Herói são os ESPs agora. ESTP, ESFP. SE é a função da performance, é a função de chamar atenção, dá pra chamar assim, porque você lembra como eu falei que NE é sobre ser desejável, desejabilidade? SE é sobre atenção, ou o quão você é capaz de chamar atenção. NI, função do desejo, NE, função da desejabilidade, SI, função da atenção, SE, função do quão você é capaz de chamar atenção. A gente não possui uma palavra para isso. Então, gente, pequena interrupção. Enfim, eu tenho barulhos aqui em volta às vezes e eu tento pegar horários que tá mais silencioso para gravar vídeos, então continuando da onde eu parei logo na explicação, enfim. SE é função do quanto uma pessoa é capaz de chamar atenção. Inclusive, seria bem legal se alguém achasse uma palavra que descreva essa característica numa pessoa. Dá pra chamar de chamativo, por exemplo. SE Herói é bem chamativo. E, enfim, é esse peso, né? Vamos descrever como é SE Herói. Porque ele é orgulhoso e a função da performance em si é tipo, tô na sua cara. Como eles diriam. Esse herói adora dar experiências às pessoas. É sobre as sensações que as pessoas em volta dele sentem. E geralmente eles se vestem com roupas bem chamativas e fazem bastante contraste entre várias cores, por exemplo. Ou eles adoram fazer coisas barulhentas. Não tem como negar isso. A maioria dos heróis que eu conheço ou vejo, eles ou falam alto ou fazem alguma atividade barulhenta. E quando eu falo barulhento, não precisa ser um barulho ruim. Isso se aplica também à música. Eu só quis falar de um volume alto. E eu também acabo me dando muito bem com eles porque compatibilidade, sabe? E é uma coisa que eu nem falei muito sobre. Existe essa coisa de compatibilidade, sim, na tipologia. E eu não sou muito compatível. Se você é da crença do Socionics de que compatibilidade é isso, porque eu tô falando aqui com o povo que entende mais do assunto, que é novato, foi mal pela confusão. Enfim, não, o Socionics tá errado. Vamos continuar. ESPs, STP, SFP, se tem mais alguma coisa pra falar de SE Herói, é que SE Heróis, eles, por terem essa atitude heróica quanto à experiência dos outros, eles geralmente acreditam que eles são muito bons, tipo, dando uma boa experiência para as pessoas e fortalecendo elas, porque outro aspecto de SE, além de dar boas experiências, é o de dar experiências ruins também. Mas não precisa ser uma experiência ruim totalmente, existe um lado bom nisso, que é o fortalecimento. Os usuários de SE, eles buscam novidades, e claro, se você usa NI, você usa SE, o Axis, o eixo, como a gente discutiu. Eles buscam essas novidades, essas situações loucas, essas situações divertidas, essas experiências exóticas, pode-se dizer assim. E isso gera bagunça, isso gera consequências.
E os usuários de SI se divertem com isso, porque os usuários de SI têm essa tendência de cair em vidas chatas, vidas repetitivas, onde é sempre a mesma coisa, os mesmos hábitos, e eles são capazes de aguentar essa rotina repetitiva, mas acredite, os usuários de NI e SE não gostam de repetição e não gostam de aguentar a mesma rotina e fazer a mesma coisa. E por isso eles buscam mais dessa variedade, e por causa disso eles acabam divertindo as outras pessoas em volta com essa variedade. Porque mesmo que SI seja capaz de aguentar a repetição, isso não significa que SI não é capaz de apreciar variedade também. SI é sobre variedade de sensações, é extrovertido, pluralidade, extra, enfim. Vou para SI herói agora. SI é a função da tradição, do dever, da autodisciplina, da atenção. É a função do ficar parado, do descanso. Porque em contraste com NI é a função do desejo e a impetuosidade. É a função a obcecação, ficar obcecado ou ficar desejando algo de forma forte ou intensa. E então NI pode ser visto até como energia em si, porque deseja uma forma de energia. E SI você pode ver mais como inércia. E inércia, se você não sabe, inércia é uma lei da gravidade, mas no contexto que eu estou usando aqui, a SI ela vai tender a fazer o que ela já estava fazendo antes. Inércia é isso. Se um objeto está parado, ele vai tender a ficar parado. Se um objeto está em movimento, ele vai tender a ficar em movimento. É assim que a SI funciona. Então, a SI precisa de algo para mover. Ela é como uma pedra da qual você está tentando empurrar. Ou uma pedra circular. No começo ela fica parada. Se você empurrar, ela vai começando a rolar. É uma inércia, pode-se dizer assim. E ela contrasta com a NI porque a SI é sobre o descanso. A NI não descansa. Ela apenas deseja. Ela sempre quer algo, pode-se dizer assim. Isso aqui já é sobre as funções em si. Eu só estou tentando mostrar as relações das funções, os contrastes entre elas para vocês. E, claro, através das lentes dos heróis. Você já pode imaginar como cada uma dessas se manifesta de maneira mais orgulhosa. Por exemplo, o SI herói pensa: eu tenho muita fé, eu sou muito leal, eu tenho a capacidade de executar coisas, de fazer tarefas que me comandam a fazer muito bem. E eles realmente têm, não é mentira. Agora, eles podem ser super confiantes. E o problema, inclusive, da SI herói, eu vou até criticar, é a falta de risco. Você sempre busca um caminho mais seguro, o que nem sempre está errado. Mas, claro, sempre existe exceção para tudo. Existem momentos onde você sim precisa tomar decisões mais arriscadas. Acontece que geralmente quando você faz isso dá errado, então eu não te culpo por não tomá-las. Mas, sim, vai existir essas vezes e eu não vou adentrar a fundo em como você pode tomar essas decisões melhor. Eu vou dizer o seguinte: não faça isso sozinho, faça isso com outras pessoas, enfim. Agora, TE, dominante, TE, herói, ou seja, ETJs. Vou apagar tudo isso aqui da forma mais fácil. ETJs, no caso o STJ e o ENTJ. TE herói é muito sobre planejamento e organização. Se tem um tipo que valoriza ter estrutura, ou seja, metas bem definidas, assim, tipo uma listinha de tarefas ou sistemas bem colocados, sabe, planos bem feitos, são os TE heróis. Inclusive, TE heróis, vocês gostam tanto de planejar que vocês podem esquecer da parte humana dos seus planos. Vocês são tão sistemáticos que vocês esquecem de levar em conta os sentimentos das pessoas na hora de planejar. E por causa disso, vocês podem fazer planos que tratam pessoas que nem robôs. É assim que você consegue aquela cena estereotípica de, sei lá, uma empresa onde os funcionários são tratados que nem robôs e não possuem suas necessidades emocionais humanas satisfeitas, porque o ambiente é totalmente robótico. Mas, vamos lá. TE herói é muito interessante, porque TE é a função das conquistas, é a função das metas, dos sistemas e dos planos, e também a função dos status, da reputação, prestigiosidade, sobre
como é que eu posso dizer, dados e informação em grande volume, você pode chamar assim. Então, heróis, eles se veem muito bem, muito capazes de segurar o pensamento das pessoas. TE é o pensamento extrovertido, eles são sobre o pensamento das pessoas. Eles se veem muito bem sendo capazes de coordenar pessoas e planos, mas também muito bem segurando o pensamento de diversas pessoas, mesmo que estes sejam contraditórios. Então, eles podem pegar diversas teorias, mesmo que essas teorias não concordem umas com as outras, e manter elas na cabeça, de forma mais organizada. TE é sobre categorizar e rotular. Então, na mente de um usuário de TE, tudo que eles sabem vai estar dividido em pequenas subdivisões, em caixinhas, em pequenas categorias. Bem, vou aproveitar essa onda de crítica aqui, esse vídeo está sendo baseado em críticas, talvez eu até volte para vocês aí, ó, NPs e SPs, enfim. Heróis, parem de utilizar medidas externas para tentar definir se você fez uma conquista ou não. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês, em vez de usarem medidas que são melhores, como eu sou melhor que eu mesmo do dia de ontem, por exemplo, eu cresci, eu ultrapassei os meus limites, eu sou uma pessoa melhor da qual a pessoa que eu era ontem, em vez de vocês usarem isso como parâmetro, também porque vocês querem grandes resultados, não é? Em vez de verem o seu progresso pequenininho, que está por trás das coisas, por que vocês ficam utilizando medidas que estão fora do seu controle? Como competição. Eu nunca sou melhor que aquela outra pessoa. Eu nunca consigo mudar isso aqui que está fora do meu controle. Eu nunca consigo, atualmente, roupas daquela marca. Eu quero roupas de marca marca prestigiosa, assim por se dizer. E claro, você pode ter suas roupas se você quiser, mas não usa isso para definir o seu valor. Além do, claro, tenta fazer os seus planos serem mais humanos. Eu sei que não é fácil, mas quando você for lidar com pessoas, você pode, assim, sabe, perguntar, ver se elas estão se sentindo bem. Não precisa fazer isso muito. É literalmente só ter noção de que isso existe em você. A gente tá aqui pelo autoconhecimento. E eu adoro vocês, heróis, vocês escutam o pensamento das pessoas, vocês são muito mente abertas na maioria das vezes. E vocês geralmente são vistos pela comunidade de forma bem errada, porque sim, vocês podem ser comandantes ou autoritários, mas vocês também podem ser incrivelmente legais e altruístas. Não se deixem enganar, vocês não precisam ser egoístas por ser desse tipo. Enfim. Agora TI herói, essa vai ser interessante. TI herói. ITPs. TI herói é uma função que eu gosto bastante, eu me dou bem bastante com ITPs, mas eu também já tive experiências bem ruins com ITPs, INTPs e ISTPs. Então, vamos lá. TI é a função da dedução, é a função da lógica, do pensamento próprio, o que eu penso, em vez do que os outros pensam, TE. E então, TI herói, ele é orgulhoso sobre o que ele mesmo pensa. Eu sou capaz de chegar numa conclusão e resolver todo o quebra-cabeça. E sim, vocês são bem inteligentes. Vocês pensam em grandes pedaços. O que eu quero dizer com grandes pedaços? Imagine que você tem um quebra-cabeça. Isso é uma analogia, isso não é literal, gente. Você pode ir encaixando pecinha por pecinha nesse quebra-cabeça. Mas não, vocês têm a TI heróica, vocês podem pensar em várias coisas. Então vocês pensam em 4 peças ao mesmo tempo. E funciona, vocês chegam em conclusões mais rápido graças a isso. Porque vocês têm uma TI mais forte, uma TI mais rápida. No caso, a deduções. O problema é que o orgulho do herói, assim como todas as outras funções, isso não se resume a TI, pode trair ele. Você com seu orgulho pode esquecer de um pequeno encaixe entre essas 4 peças que você pensa de uma vez, porque você não quer pensar nos detalhezinhos pequenos. Então se você quer, como TI herói, quer transformar seu herói num guerreiro, aprenda a ser mais humilde sobre o seu pensamento e suas conclusões. Sim, você vê muita burrice por aí. Sim, você vê muita coisa ilógica, muita coisa que não faz sentido. Você vive vendo contradições. Você vive vendo a verdade. Porque sabe o que? TI é a função que dá a alguém a noção do que é verdade e do que é falso. Do que é contraditório e do que não é contraditório. Do que funciona e do que não funciona. E vocês muitas vezes são brutalmente honestos ou não falam a verdade por medo.
Eu acredito que é melhor você ser honesto. Agora, isso não significa que você precise ser brutal toda hora. Depende de com quem você tá falando e da ocasião. E então, esse canal aqui eu vou ser honesto, eu já avisei. Eu vou falar exatamente o que eu acho e o que eu vi dos tipos. Eu adoraria também que vocês me criticassem e me dissessem, tipo, faltou explicar isso, faltou explicar aquilo. Mas enfim, os de verdade eu sei quem são. Aqui é real, moleque, enfim. E herói? Eu acho que eu falei o que eu precisava dizer, então vamos pra próxima. F é herói. Esses aí, hein? Então, F é herói. Você, F é herói, tem um orgulho, tem uma atitude assim. Eu sou capaz de ajudar a todos. Eu sei o que todo mundo está sentindo. Sim, você sabe o que os outros estão sentindo. E o que F faz quando é uma função ruim, quando é uma função não desenvolvida? Geralmente a FE ajuda as pessoas e espera coisas em troca, sem nunca ter dito o que esperava. É um contrato implícito. Eu vou te dar esse dinheiro. Eu vou te dar essa ajuda. Mas eu secretamente espero que você devolva o meu favor no futuro. E aí quando você se recusar a devolver, eu vou ficar ofendido, sendo que eu nunca contei pra você que eu esperava isso de volta. Gente, não façam isso, tá bom? Isso é uma coisa que pouca gente fala sobre, mas não façam. Eu não acho que é uma lição difícil, só tenho noção de falar o que vocês esperam receber dos outros quando você ajuda eles. Outro problema de F herói: vocês não escutam ninguém. Vocês adoram falar, mas na hora de escutar. Eu vou dizer uma coisa, para você ser um bom professor, você tem que ser um bom aluno. Então você tem que escutar mais do que você fala. Quanto mais você escuta, mais inteligente você é. F herói. Claro, F heróis podem ser pessoas super legais. Infelizmente eu nunca tive a chance de conhecer ou ficar perto de muitos na minha vida. Claro que eu já conheci. Eu quero até dar um salve para um que talvez esteja assistindo isso. Oi, Petrus. Enfim. Vocês têm o potencial de fazer um bom enorme. Tem figuras históricas que são F-heróis, tipo Nelson Mandela, que fizeram grande diferença. Graças a todo esse seu senso de altruísmo. Enfim, F-herói, por fim. No caso, F-herói que eu não tinha escrito é FJ, tá? Pra quem não sabia, os tipos é SFJ, ENFJ. F-herói, IFP. INFP e SFP. E F-herói é muito estereotipado, e esse estereótipo não tá errado. É muito comum isso acontecer, apesar de não ser todos os F-heróis, como uma pessoa emocional, uma pessoa que facilmente chora ou que facilmente está em contato com suas emoções, porque, sabe, FI é a função que lhe dá a capacidade de saber o que você está sentindo, porque FI é noção de peso, é uma balança, e FI, herói, é capaz de pesar os próprios sentimentos e dizer o quão pesado eles são, qual é o peso deles dentro de mim. E F-herói tem esse problema da hipersensibilidade. E sim, vocês têm que ser duro com eles. Porque se vocês não forem duros com F-herói, eles vão ficar mimados. Eles vão ficar sensíveis. E o que vai acontecer? Eles nunca vão conseguir ouvir nada. Porque qualquer coisa magoa e ofende eles. F-herói tem um potencial de ser tão sábio. De ser uma pessoa tão foda, tá ligado? O bagulho aqui é que vocês só precisam enfrentar a verdade, porque a verdade machuca vocês, a TI machuca vocês. Ouvir o que os outros pensam, vocês são mente aberta, mas ao mesmo tempo que vocês são mente aberta, vocês não querem sempre ouvir. Porque vocês querem acreditar que, eu quero ouvir a voz de todo mundo merece ser ouvido, mas aquela pessoa é má, porque ele fala a verdade. Um dos maiores motivos da gente estar numa situação, da gente ter nossos problemas atuais, na verdade, eu não vou nem dizer que a gente está numa situação ruim, porque eu tenho algo a contrastar ou questionar sobre isso, é que as pessoas não são honestas. Ninguém fala a verdade.
A gente tá tão paranoico sobre o que é verdade e o que não é. Então, F-heróis do mundo que estão assistindo isso, entendam que quando eu falo a verdade e sou duro é pro seu bem, tá bom? Se você achou essa aula aqui interessante, se acha que isso fez você crescer na sua vida, adquirir uma perspectiva nova, por aí vai, deixa o seu like. Eu acho que eu já expliquei tudo que eu precisava, foi muito divertido, é realmente um prazer poder falar aqui com vocês. E eu sei que nosso canal ainda é pequeno e talvez você esteja vendo isso do futuro, ou lá pessoa do futuro vendo isso, que quando o canal estiver maior. Eu pretendo continuar fazendo vídeos, mesmo que a audiência seja pequena. O propósito aqui não é quantidade, é qualidade. Os de verdade eu sei quem são. Tá. Eu espero que vocês estejam bem, como sempre, como eu falei no começo. E é isso, gente. Falou!